Olá, pessoalzinho amigo do canal Sala de Aulas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos lá para mais um vídeo. Hoje quero falar de inícios de ciclo e também de falar sobre comportamento pessoal, comportamento de pessoas. Todo início de ciclo, ele demanda certas atitudes das pessoas. Dentre elas, a gente também tem que levar em conta, o medo. Às vezes a gente, quando vai iniciar uma nova trajetória, um novo trabalho ou um retorno de trabalho, como é o meu caso, a gente sempre fica pensando como que será esse novo começo de ciclo, o que o ano nos reserva, não é? O que aquela ação que a gente está fazendo vai nos trazer na vida. E o medo vem, logicamente. Só que aí a gente tem que pensar em uma coisa: cada pessoa dá aquilo que ela tem naquele momento para aquela ação. E a gente tem que perceber em nós mesmos o que nós temos de bom para fazer para aquela ação. Então, primeiramente, a gente deve projetar as coisas na nossa vida. A organização com os projetos. E aí eu estou falando dos projetos de sonhos mesmo, porque às vezes a gente quer alcançar o céu de uma passada só, como diziam os antigos, né? E a gente tem que perceber que isso às vezes não é possível. A gente tem que construir a realização desses sonhos aos poucos, um passinho de cada vez, subir um degrau a cada dia. E isso então nos diz que a gente não deve ser afobados, porque às vezes o nosso comportamento afobado nos faz tomar atitudes precipitadas e a gente deixa então de raciocinar e traz muitas vezes mágoas. A gente age com a emoção e deixa de trazer a nossa razão. Então, isso nos prejudica de maneira que faz com que nós deixamos de perceber também os detalhes da vida, os detalhes daquela ação. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que pensar nos detalhes, fazer as coisas com capricho, fazer as coisas com o nosso melhor e verificar os detalhes, porque a chave do sucesso, ela mora nos detalhes também, no sucesso da nossa ação, no sucesso da empreitada. A gente tem que verificar as ações. Então, assim, os detalhes. Ah, projetar, eu não gosto muito dessa história, sabe, de projetar, de ficar eh, projetando a vida para daqui a 5, 10 anos, o que que eu vou fazer, né? Ou sonhos muito mirabolantes, sabe? Sonhos que é meio impossível de você conseguir. A gente tem que começar a planejar as coisas do pequeno, né? As coisas que são possíveis de você fazer hoje, para aos poucos você ir construindo o grande. Então, assim, eu não vou de uma passada só querer enricar, né? Já que eu não nasci rica. Mas eu posso, e isso eu consigo, economizar mais, deixar de gastar com coisas supérfluas, né? Ou então aplicar aquilo que eu ganho de uma maneira mais efetiva. Vai lá, planejar algo um pouco menor para eu conquistar. E aí eu consigo. Então, vai lá. Planejo, de repente, em vez de uma viagem para a Europa no hotel 10 estrelas, eu posso planejar
ir até um outro estado. E aí eu tenho que ver o que eu tenho que fazer para conseguir conhecer uma outra região do meu próprio país ou do meu estado. Quantos que eu vou gastar? Aí eu já posso entrar nos aplicativos de hotel, nos aplicativos de passagens, né? Decidir com quem vai comigo, decidir quantos que eu vou querer empreender nesse sonho. E aí eu planejo e realizo. E aí, pouco a pouco, eu vou me acostumando com a questão do economizar e com a questão do projetar, e eu vou melhorando também a minha ação, a minha atitude frente às coisas da vida. Porque aí fica mais fácil, né? Do micro para o macro, em vez da gente simplesmente desejar subir aos céus assim de uma passada só. E aí eu também quero falar sobre a questão de comportamento, que às vezes a gente dá aquilo que a gente tem no momento. E aí eu estou falando de relação pessoas com pessoas. Às vezes a gente coloca no afã de resolver todas as coisas, não é? De querer ajudar muitas pessoas ou de querer ser melhor, né? Alcançar esse sonho de ser um melhor ser humano ou um melhor ser humano. Você acaba atropelando as pessoas também. E a gente tem que perceber que cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem a sua forma de agir, cada um de nós estamos aqui em um patamar evolutivo diferente. Então, cada pessoa vai dar um tipo de sentimento, né? Ela vai ser melhor em uma coisa, vai ser menos melhor em outra, e assim por diante. E a gente tem que aprender também a respeitar o tempo de cada pessoa. Então, assim, projetar as coisas que eu posso realizar, como eu falei, e depois respeitar o tempo de cada pessoa. E essa pessoa inclui a nós mesmos. A gente está aqui, como eu disse, em um firme propósito de evolução. E nós mesmos temos que perceber que temos qualidades que já alcançamos e temos defeitos que ainda não melhoramos. Então, se a gente resolver um defeito ou melhorar pelo menos esse defeito nesta vida, já está de bom tamanho. Então, veja bem, mudar meu posicionamento, sonhar aquilo que eu posso realizar do pequeno para o grande e não esperar muito das pessoas para não se decepcionar. E dar o nosso melhor. Acho que isso é também fundamental. E tudo isso está ligado com aquilo que eu falei, os inícios de ciclo, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar, quais as pessoas nós vamos ter contato, quantas pessoas nos serão caras, quantas pessoas nos serão menos caras. A gente tem que também ter humildade para compreender que a gente não consegue agradar todo mundo e nem todo mundo nos agrada. E está tudo bem. Agora, o importante é saber que dentro desse agrado e desagrado, a gente tem que ter uma coisa chamada respeito. Respeito às pessoas, ao tempo de cada uma e ao tempo de nós mesmos. Respeito por nós mesmos. Não adianta querer também se exigir demais, já que nós estamos aqui, como eu disse, cada um em um degrau diferente de evolução. Os inícios de ciclo, eles também trazem otimismo, engajamento, mas é necessário também uma palavra que eu ouvi hoje lá, na minha volta ao trabalho, chamada acolhimento. Será que a gente sabe, né? Me fizeram essa pergunta hoje, não só a mim, mas todos os colegas. Será que a gente sabe acolher? E o que é acolher? Então,
Primeiramente, a gente tem que acolher a nós mesmos, né? Acolher é hospedar, é tratar, é aconchegar. Então, a gente tem que acolher os nossos sonhos, os nossos defeitos, conhecer a nós mesmos, porque somente acolhendo a nós mesmos é que a gente vai mudar as nossas atitudes frente à vida. E também, lógico, acolher as pessoas, para que elas também sejam passíveis de mudanças. E saber que a gente não caminha e não muda nada sozinho. A gente vive aqui em coletividade, e essa coletividade, ela tem que estar muito firme na nossa mente, na nossa ideia, porque a gente, a partir disso, não vai apenas querer o que for melhor para a gente. A gente vai querer o que for melhor para a gente e o que for melhor para todos que estão à nossa volta. E é somente assim que a gente vai transformar a nossa humanidade, a nossa sociedade. Então, o início de ciclos tem a ver com aconchego, tem a ver com acolhida de nós mesmos. Outra coisa que eu também estive pensando hoje é que às vezes a gente tem que deixar as coisas irem embora, as pessoas também irem embora. Eu costumo dizer que a gente vive em ciclos e que todo ciclo ele tem começo, meio e fim. E a gente tem que aprender a não sofrer quando esses ciclos se fecham, porque outros ciclos se abrirão. E a partir disso a gente vai iniciar tudo de novo, só que de uma maneira mais forte, de uma maneira mais efetiva, porque nós já vamos ter a experiência vivida no outro ciclo. Então, agarre a vida sem medo, almeje as coisas, deseje mudá-las e corra atrás dos seus sonhos. Não disse que a gente não pode sonhar grande. Eu disse que a gente tem que ter humildade para reconhecer que hoje talvez não seja possível a gente realizar aquele sonho gigante que a gente tem, mas que a gente pode começar do sonho menor para que a gente se fortaleça e a gente realize depois os sonhos maiores. E nesta caminhada a gente vai evoluindo, vai mudando o nosso íntimo, vai mudando o nosso espírito e vai alcançando de verdade aquilo que a gente veio aqui para fazer, que é a nossa evolução humana. Logo teremos uma sociedade mais justa, logo teremos uma sociedade que não aceita uma corrupção e que não pratica-a de forma alguma. Logo nós teremos assim, né, agindo dessa forma, alcançaremos uma sociedade mais igualitária, uma sociedade que não admite que 30 milhões de pessoas passem fome, não tenham o que comer, e outras mais de 100 milhões tenham insegurança alimentar. A gente não vai aceitar que o descaso de um governo quase leve a termo uma etnia, como a que a gente está presenciando agora dos Yanomamis. Então, assim, poldando os nossos desejos, especificando os nossos sonhos, né? Buscando realizar e aprimorar a nossa condição humana, nós vamos conseguindo pouco a pouco aceitar menos crueldade do mundo e das pessoas e lutar todos juntos para a melhoria da nossa coletividade. E aí inclui a natureza, o respeito a ela, o respeito aos animais, né? A questão do consumo, a questão do lixo, né? A questão do desperdício, né? Então, assim, tudo na vida é harmônico, né? Se está bagunçado é porque a gente mesmo
deixou de fazer em algum momento alguma coisa que tirou esse equilíbrio. Basta a gente olhar a floresta. Cada árvore, né, ali, diferentes tipos de árvores convivem no mesmo ambiente. Diferentes tipos de animais convivem no mesmo ambiente. O rio, ele tem um curso, né, e ele respeita este curso. Tem fases do tempo, né, do clima, né, primavera, verão, outono, inverno, fases da lua e tudo mais. E na natureza, ela mesma nos mostra tudo sábio, né? Uma coisa não vem antes da outra, né? Desordenadamente. Nenhuma das coisas pula a ordem, né? As coisas esperam, as coisas agem no seu tempo. Então, aí também é um outro aprendizado que a gente tem que saber esperar, né? Esperar. Esperar o momento certo de agir, esperar fazer as coisas adequadamente, esperar o tempo do outro, né? Mas não é aquele esperar de pasmar, sabe? De ficar tonto ali ou tonta ali esperando, mas é o esperar de respeitar mesmo os limites e a vez, né? E assim a gente vai criando cada vez mais uma sociedade melhor. É isso que eu venho falar hoje para vocês. Espero que possa ter os ajudado de alguma forma. Essas reflexões me ajudaram também a pensar nesse novo ciclo que se inicia hoje na minha vida, né? E nos ciclos e ciclos e ciclos que se iniciarão na vida de todos nós. Um beijo, fica com Deus, até amanhã. Curta, compartilha, se inscreva e ajude o canal nesse engajamento. Sobrando, podendo ajudar com o Pix 252-791-61802. É isso aí. Tchau. Até amanhã.